Muito bem, olha, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem nesta quarta-feira em uma rede social na qual defendeu as privatizações e afirmou que a responsabilidade fiscal e o teto de gastos são o norte do seu governo. Na mensagem também foi publicado uma foto dele com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Abro aspas para o presidente da República. O Estado está inchado e deve se desfazer de suas empresas deficitárias, bem como daquelas que podem ser melhor administradas pela iniciativa privada. Privatizar está longe de ser simplesmente pegar uma estatal e colocá-la numa prateleira para aquele que der mais levá-la para casa. Bolsonaro justificou a agenda de desenvolvimento do governo, dizendo que em um orçamento cada vez mais curto é normal os ministros buscarem recursos para obras essenciais. As falas do presidente se deram um dia após a saída de 2 secretários do Ministério da Economia, insatisfeito com as travas à agenda liberal. Nesta terça-feira, os secretários especiais Salim Matar e Paulo Ebel decidiram deixar o governo, o que foi caracterizado por Guedes como uma debandada da pasta. Sobre essa saída, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que faltou paciência para os dois por estarem acostumados a trabalhar no setor privado. Vamos começar a rodada aí de discussões sobre esse tema com ela, Thaís Oyama. Paulo, como me disse uma fonte que conhece tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente Jair Bolsonaro, isso aí que aconteceu pode ter sido o que os ingleses chamam de a blessing in disguise, ou seja, uma desgraça que acaba tendo um bom resultado, acaba sendo uma bênção, né, blessing. Então, as saídas dos secretários, elas não se deram da melhor forma, né, tanto o Eber quanto o Salim Matar, eles saíram meio que atirando, mostrando, deixando explícitas as suas insatisfações de alguma forma. Mas isso abriu uma brecha para o ministro Paulo Guedes sair por aí gritando que a casa estava pegando fogo. O ministro falou em debandada, como você disse, falou em risco de impeachment fiscal, falou que tinha gente aconselhando o presidente a furar o teto de gastos, fez um pequeno escândalo e escancarou o que vinha acontecendo de forma abafada, velada nos bastidores. Lembrando que há pelo menos 2 semanas o teto de gastos estava aí sob ataque e ninguém do governo tinha saído em defesa dele, só gente do Ministério da Economia. Nenhum deputado da base do governo veio defender o teto de gastos, nenhum outro ministro veio defender o teto de gastos, e aí o Paulo Guedes, ao fazer esse pequeno escândalo, pequeno, mas calculado escândalo, mais do que passar um recado para o presidente Bolsonaro, como estão dizendo que ele fez, e de fato fez, mas mais que isso, o que ele fez? Ele foi pedir ajuda a uma coisa que ele conhece muito bem, que é o mercado. Né? O mercado entendeu muito bem o que disse o ministro Paulo Guedes e reagiu de forma eloquente. A bolsa despencou, o dólar subiu, foi a quase R$ 5,50, os juros futuros também dispararam. Então ficou claro que o mercado não iria aceitar um afrouxamento fiscal. Aí, com isso, o Paulo Guedes conseguiu o que ele não vinha conseguindo, apoios explícitos do governo à política de responsabilidade fiscal. Falou o vice Mourão, além dessa frase que você citou, o vice também disse que o teto de gastos era a âncora fiscal, é a âncora fiscal do governo. E o próprio presidente também publicou esse tweet. E essa, então, é a tal da bênção que veio da desgraça, segundo a interpretação dessa fonte que conhece o Paulo Guedes e o Bolsonaro. O Bolsonaro, com seu tweet, ele mostrou de que lado está nessa queda de braço entre os ministros furatetos e os defensores do teto. Ele está se alinhando com os defensores do teto, ao menos por enquanto, né, Paulo? Vamos ver quanto tempo isso dura. Muito bem, Thaís. Deixa eu ouvir agora o Constantino. Consta aqui que você achou dessa saída aí dos 2 secretários do Guedes? Olha, Paulo, não dá para achar bom, né? Não dá para achar positivo para o país. Até porque eu conheço os dois de longa data e sei que são pessoas não só muito capazes, como muito comprometidas com o país e com a agenda liberal, né? E estavam ali por total espírito público. Então, eu não acho que eles saíram atirando, acho que eles foram, inclusive, muito sinceros desde sempre, né? E na saída não foi diferente. Então, o Salim Matar escreveu um texto já mostrando que, de fato, tem liberais no governo, na verdade em Brasília, que ocupam um micro-ônibus, né? E são tidos como sonhadores, como românticos, né? Você chega num ambiente desses, que é muito diferente da iniciativa privada, e óbvio que você não consegue impor o mesmo ritmo. Isso foi uma pergunta, inclusive, que eu já tinha feito ao próprio Salim pessoalmente,
E ele me respondeu, ele falou, Rodrigo, não é 1000 vezes pior do que eu esperava quando eu cheguei em Brasília, é 1 milhão de vezes pior. Né? Então, ele encontrou resistência de tudo que é lado, sindicatos, a esquerda já sabíamos mesmo que ia lutar contra sempre, dentro do próprio governo, tem alguns militares com esse viés mais estatizante, e realmente ele entregou resultados, ele mesmo admitiu isso, né? Foram 150 bilhões de reais de ativos vendidos, deixou algumas privatizações engatilhadas, mas aquelas grandes precisam de aprovação do Congresso, e é aí que mora o problema. Então, o que ele está condenando ali na saída dele não é o governo, não é o presidente, é o establishment. Né? E é uma coisa bem diferente. O establishment não é o Bolsonaro. Né? O establishment são exatamente todos esses que estão aparelhando a máquina e querem manter o status quo. Não querem ver as tetas estatais indo embora, os cabides de emprego. Então, é uma luta muito inglória. Do lado do Paulo Ebel, mais ou menos a mesma coisa, né? A grande bandeira dele ali, da desburocratização, digitalização, mas a joia da coroa era a reforma administrativa do Estado. O presidente achou melhor não mandar no passado, porque tinha aquele risco de Chile, soltura de Lula. Esse ano veio pandemia e tudo mais, ele de novo postergou, e acho que isso foi a gota d'água para o Paulo Ebel. Então, é óbvio que acende uma luz alerta para todos os liberais e todos os patriotas preocupados com a agenda virtuosa de reformas, de que ela vem perdendo força. É claro, agora não adianta ficar apontando o dedo, falar que só faltou apoio do presidente. Talvez até tenha faltado, mas é muito mais complexo do que isso. Né? É o Congresso lutando contra, é o Supremo Tribunal Federal lutando contra, são os funcionários públicos todos lutando contra, quase. Então é muito difícil você avançar. Mas a gente sabia, né, que de fato você não vai conseguir mudar um país tão estatizante que passou as últimas 3 décadas sob o controle da esquerda, radical, que destruiu o Brasil, e mais moderada, que conseguiu aprovar algumas reformas. Né? Você não vai mudar isso da noite para o dia. Então seria muito utópico acreditar em algo diferente. Então, nesse sentido, eu até estou com o vice-presidente. Não é que seja impaciência deles. Cada um tem o seu limite. Algumas pessoas me perguntam, você iria para o setor público, você toparia o negócio? Eu falei, não, você não quer minha amizade. Né? Só de aventar uma possibilidade dessa, você não é meu amigo. Então, assim, cada um tem o seu limite pessoal. Eu acho até que eles aguentaram bastante. São pessoas que podiam estar em qualquer outro lugar do mundo, até o Paulo Guedes podia estar em Mônaco curtindo a vida e estar se sacrificando, tendo que engolir sapo, aturar desaforo, para poder deixar um legado positivo para o país. E tem que aturar de tudo que é lado boicote e sabotagem. Não é fácil, Paulo. Não é fácil. A gente sabe disso. Então, eles tentaram, chegaram aos seus respectivos limites. É claro que é uma debandada, é claro que é algo que acende uma luz de alerta, mas não precisamos interpretar isso como o fim completo de qualquer tipo de reforma liberal do governo Bolsonaro. Até que o próprio presidente teve que vir a público endossar o seu verdadeiro fiador do mercado, né, que é o Paulo Guedes. E esse continua casca grossa, firme e forte. Josias, seguindo a linha do próprio vice-presidente da República, que fala da paciência com os dois que vieram da iniciativa privada. O Paulo Guedes também veio da iniciativa privada, né? E a paciência do Guedes, ô Josias, vai durar até quando? Esse é o grande dilema, é a grande interrogação que precisa ser respondida. Até quando duram a paciência do Paulo Guedes e também a paciência pelo Moro? O desfecho foi marcado pela tentativa do presidente Bolsonaro. No roteiro protagonizado por Guedes, o presidente da República, o rigor fiscal, imposto pelo teto de gastos públicos, pelo gastamento da deterioração ética da família Bolsonaro. A força que Paulo Guedes presumia ter é debilitada pelo DENA. A franqueza com que o ministro expôs publicamente o seu próprio calcanhar de vidro foi uma tentativa, a meu ver, uma tentativa play. Não sei se é possível mudar o final desse filme. Paulo Guedes está conselheiro do presidente, que o aconselho a pular a cerca, a furar. Foi como se o ministro declarasse, se isso acontecer, eu chamo o caminhão de mudança. Eu vou aderir a essa debandada que levou agora à saída de mais 2 membros da equipe econômica, o Salim Matar e o Paulo Ebel. O Bolsonaro respondeu. O presidente defendeu o teto de gastos, mas disse que, num orçamento cada vez mais curto, é normal que os ministros busquem recursos para obras essenciais.
Ele fez uma defesa apenas protocolar. Na época das privatizações do governo Fernando Henrique, ele disse que o presidente, o ministro Paulo Guedes, ela está tão firme quanto a poltrona do Sérgio Moro. Está muito claro isso, que o Paulo Guedes, para o governo, não é mais insubstituível. Poderia deslocar o presidente do Banco Central para o Ministério da Economia, como se o neto do Campos, senador Campos, veto, fosse aceitar isso que o Paulo Guedes agora está considerando inaceitível, de equilíbrio financeiro, equilíbrio fiscal, significa a volta do juros, muito, muito eloquente, porque o Bolsonaro hoje prioriza a reeleição, não a estabilidade da economia. Constantino me pediu a palavra. Sim, bom, sobre o passado do Bolsonaro, né, fuzilar, mudou bastante o discurso em relação a isso e atitudes, tanto que tem pressionado por privatizações, como confessou o próprio Salim Matar, mesmo saindo. Então eu acho que isso aí a gente tem que dar o benefício da dúvida, que as pessoas mudam. Imagina se a gente, Rogério Marinho, eu já conversei com o Paulo Guedes e tudo, e a verdade é a seguinte, né, é óbvio que tem que ter um porto seguro ali, e essa é a principal função, talvez, de um ministro da Economia, né, segurar com firmeza a chave do cofre para não furar teto, esse tipo de coisa. E por isso eu mesmo reconheci que ele é o fiador do mercado. Muitos percebem isso nele, né? Mas, veja, também não acho que a gente possa cair aqui numa discussão binária que não seria saudável para o país, do tipo, se você discorda de qualquer coisa, né, ligada à própria agenda ou à postura do Paulo Guedes, você virou, de repente, um petista. Eu acho que isso é um irresponsável. Ele é um sujeito por trás da reforma trabalhista do governo Temer, que acabou com o imposto sindical. Ele é o sujeito por trás da articulação para a reforma. Ele argumenta, e eu particularmente não concordo, mas eu só estou querendo chamar aqui o debate legítimo. Ele argumenta que a pandemia mudou tudo, dogmas, e enquanto que o mundo inteiro, países com governos mais liberais ou países mais liberais, estão tendo que rever esse papel imediato do Estado. Então, o que está em discussão aqui no Projeto Pro Brasil é 30 bilhões de reais de chamar o Ciro Gomes ou o Guido Mantega para tocar a pasta do governo. Não é disso que se trata. Agora, claro, tendo ali militares, que a gente sabe que flertam algumas vezes com essa visão mais desenvolvimentista e tudo mais, não é a volta da Unicamp, mas espero que a ala Paulo Guedes vença esse debate dentro do governo, que o presidente entenda a importância de sinalizar para o mercado isso, o compromisso com o teto e com o modelo liberal, mas o debate em si está acontecendo no mundo todo. Você chamar, de repente, o Rogério Marinho de um irresponsável heterodoxo, desenvolvimentista, a longa distância. Muito bem, gente. Olha, uma informação de última hora aqui. O presidente... perdão, Josias, você me pediu a palavra? Não, bem rapidamente, só para realçar aqui, que quem está chamando aí o Rogério Marinho, embora não dê o nome de xiita e tal, é o Paulo Guedes, né? Está dizendo que está empurrando o presidente da República para uma área de impeachment. Então, é o Paulo Guedes que está falando isso, não sou eu. Essa divergência está clara dentro do governo. Agora, quem quiser acreditar em Jair Bolsonaro, pode acreditar, não caiu. Estava combinado antes que o Sérgio Moro ia ter carta branca, que o toma lá política é uma ficção, e o liberalismo do Bolsonaro... Então, eu acho que ali quem mudou foi o Moro, mais do que qualquer coisa. Agora, é legítimo o presidente querer em 2 anos, né? Eu repito, é óbvio que acendem luzes amarelas e todo mundo está atento. Agora, o próprio Salim Matar, que condenou o sistema, a guinada do presidente Bolsonaro, de quando ele era um deputado contra qualquer privatização, para nós queremos chegar e mudar esse troço todo. Infelizmente, não funciona assim a realidade. Para fechar esse assunto, Josias. Para fechar, eu, em relação ao Constantino, menciono aqui os filhos do presidente, que estariam também encantados com essa agenda liberal. Com o teto de gasto, a necessidade de criar programas mais atraentes para o eleitorado, e ele foi muito claro. Diz que o teto é muito bom, mas que o Paulo Guedes vai ter que arrumar um dinheirinho aí. É disso que nós estamos falando. O Paulo Guedes, para ficar, vai ter que arrumar um dinheirinho. Isso o Flávio Bolsonaro não fala da cabeça dele. Assim pensam os filhos, assim pensa o pai.